A gente, como falou no início do programa, a gente vai continuar falando sobre a questão da pedofilia, abuso de criança. E olha, dá para abrir a imagem geral aqui, o pessoal ver o time que está aqui hoje. Olha a quantidade de gente que vai falar conosco hoje, só gente especialista no assunto. Então vamos começar aqui com o Ivan, que é o primeiro da ponta, à minha esquerda, Ivan Ferreira, que é pedagogo e também já lida com o assunto já há algum tempo. Com certeza tem muito caso sério para contar para a gente. Acompanhando o Ivan também, a gente tem a Petrúcia Mello, que é psicóloga e também especialista, não é, nessa questão do abuso infantil e de adolescente. Pastor missionário Washington Sá também, palestrante, né, um homem multifunção que tem rodado o Brasil inteiro, inclusive, palestrando, informando autoridades, pessoas tanto do poder público quanto do terceiro setor também, da sociedade civil, acerca desses males, né, e como ajudar a prevenir também. Aqui ao meu lado tem o Felipe Barros, que é o apresentador do programa comigo hoje também. Substituto, apresentador substituto. Para você que acabou de ligar a televisão agora, né, e não está vendo Maurício e Luciano aqui conosco, é porque Maurício e Luciana, só para reforçar, estão lá em São Paulo, na Conferência do Livres, né? Aproveitando o final de semana chegando, a família do Maurício é de lá, já viu como é que é, né? O cara sempre arruma uma boquinha para ir para São Paulo. Bom, ao lado nós temos a Alessandra Lanza, que é psicóloga também, e vai compartilhar conosco a sua experiência. E ao lado da Alessandra, nós temos também a Bruna Costa, que é líder do Ministério Altruir da Igreja Batista Central aqui de Belo Horizonte. Bom, apresentados os nossos convidados, nós queremos então lançar, né, mais um pouco ainda, ou ampliar um pouco o assunto sobre Todos contra a Pedofilia e o Abuso Infanto-Juvenil. Amanhã, dia 18, é comemorado então esse dia de combate. Eu queria perguntar, de repente, para quem, pode ser para o Ivan seria talvez a melhor pessoa agora, por que dia 18 de maio foi escolhido, Ivan? Por que 18 de maio é o dia do combate à pedofilia? Em 1973, na cidade de Vitória, aconteceu um crime bárbaro, onde uma menina de 8 anos, ela foi espancada, ela foi abusada sexualmente, ela teve partes, foi desfigurada, foi, enfim, barbaramente. E ela foi assassinada. E esse crime ficou conhecido como caso Araceli, onde esse crime envolvia membros Aracélia. da... Araceli. Araceli. Esse crime envolvia... Que era o nome da jovem. Era o nome dela. Envolvia membros da alta sociedade, na época, e esse crime ficou impune. Então, em 2000, foi estabelecido, por meio de uma lei federal, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 18 de maio foi o dia que a Araceli havia assumido. Entendi. Então, hoje o Brasil se mobiliza sempre, em 18 de maio, no caso, seria onde o país inteiro para fazer mobilizações. Pastor, você tem andado muito pelo Brasil inteiro, palestrando, orientando pessoas, né? Como é que você tem visto isso na prática, a movimentação contra a pedofilia? O que a sociedade civil organizada e também o governo tem feito em relação a isso? Bom dia a você que está nos assistindo, um prazer ter a sua audiência. A gente andando no começo, pastor, era muito difícil. A gente via assim um assunto pouco trabalhado, os pais muitas vezes desinformados, a igreja, a sociedade também. Esse é um assunto ainda novo, sendo discutido mesmo no meio científico acadêmico. Então, eu vejo nos últimos 7 anos, eu tenho tratado esse assunto aí por toda parte no Brasil, o que eu percebo com as respostas dos lugares quando volto, que há sim uma mobilização, as pessoas se sensibilizam e também buscam informações e trabalham a favor da causa, como foi o caso do Tiago. A gente viu o Tiago quando foi a uma região do nosso país. Ouviu do assunto, pegou para si a responsabilidade também de trabalhar a mobilização. Então os pais têm buscado informação, a igreja tem buscado informação, o governo tem promovido. É ainda um assunto difícil, é algo ainda novo, mesmo na linha do direito, da medicina, psicologia, o trabalho, a informação com os pais, os meios massivos de comunicação ainda sensualizando, erotizando precocemente nossas crianças com conteúdos. Um exemplo disso, eu atendi recente um caso de um garoto de 11 anos que foi seduzido na internet, na rede social mais conhecida, Facebook, e ali uma pessoa maior de idade se passou por um adolescente, enviando fotos de partes íntimas. Foi uma situação muito constrangedora. E atendendo os pais, eu fiz uma pergunta, mas por que o seu filho de 11 anos tinha conta nessa rede social, se é
proibido para menor de 13 anos, recomendado pelo próprio site. Então ainda falta um pouco de informação para os pais, principalmente quanto a esse conteúdo, porque os pais não deixam as crianças soltas na rua conversando com estranhos. Mas esses estranhos também estão nas redes sociais, estão na internet, mas já há um avanço muito grande. No começo da temática, do assunto exposto pela mídia, lá na CPI da pedofilia, focou muito na violência, no abusador, na criança, na vítima. Hoje não, já se fala de prevenção, que é o foco. Não dá para trabalhar apenas punir, prender e o trauma e a prisão e o trabalho psicológico. Precisamos focar esforços, todos nós da sociedade, principalmente aí os nossos governantes, na prevenção, informação que promove prevenção e evita o abuso, e aí a gente evita muito trabalho com isso. Perguntando para as psicólogas, né, a Alessandra e também a Petrúcia, vocês acham que a família acaba sofrendo ainda com a questão da pedofilia porque existe algum bloqueio, tabu, alguma situação, isso é mito falar de coisas tão íntimas assim para a criança? Na opinião de vocês enquanto psicólogos, o que vocês acham? Bom dia. Eu acredito que realmente seja um mito, né? Seja um tabu dentro da família, porque fala da sexualidade. Eu estava até comentando com a Petrúcia lá fora. Por mais que fale sobre a questão sexual, ela está falando da gente mesmo. Então isso é muito aversivo às vezes. E os pais, de modo geral, eles se omitem a esse fato que ocorre. Eu trabalho na clínica também há 7 anos como o pastor Washington, e o que eu percebo é às vezes que o pedófilo ele está dentro da própria casa, muitas vezes, o abusador ele está próximo da família. E muitas vezes, quando a criança chega a falar ou comentar ou demonstrar alguns sintomas do abuso, os pais eles ficam que meio cegos, eles não veem, eles não querem ver de alguma forma, a não ser quando chega num caso extremo, que aí a criança realmente já está vitimizada demais, né? Então eu acredito que tem esse olhar que é falho dos pais, mas porque não quer ver, como o senhor mesmo disse, né, pastor? Porque é um mito. Eu creio, né, eu acredito, bom dia a todos, eu acredito que a família, né, tem uma função protetiva. E muitas vezes algumas pessoas negam, né, uma das coisas que a gente, um dos desafios é que as pessoas não estão atentas para a questão do abuso sexual intrafamiliar, né, porque muitas vezes por uma questão para não desagregar o núcleo familiar, muitas vezes não quer encarar essa realidade, não acredita que a criança esteja abusada, acredita que é uma fantasia dessa criança. Então é importante que alguém tenha esse olhar, né? Eduque esse olhar para sinais e sintomas que essas crianças apresentam, porque elas demonstram vários sinais. Outra coisa, eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu fui abusada. Da fantasia, porque também a gente tem que estar atento. O senhor falou uma questão no bloco anterior sobre o banho, sobre a questão da higienização próxima às crianças. Às vezes as crianças fantasiam mesmo também, porque a gente também tem que ter esse cuidado, porque senão tudo vira abuso também. Sim. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado também de saber como lidar com as nossas crianças. E quanto que é possível perceber essa diferença entre a real fantasia da criança e algo que está acontecendo? Quando ela muda. A criança muda. Exatamente, ela sinais. muda. Você vai perceber que a criança muda. Ela perde algumas vontades, né? A criança, às vezes, com um membro da família, talvez, que ela esteja sendo abusada por ele, ela vai mudar o jeito de lidar com essa pessoa. Então, os pais, eles têm que estar muito, com um olhar muito atento para isso, para poder observar essa mudança. Porque, às vezes, essa mudança é muito sutil. Porque em casos extremos, como eu já atendi, a criança ela chega para mim e ela fala assim, eu não posso falar porque senão o papai briga com a mamãe. Entendeu? E eu atendo criança até 12 anos. Então vocês imaginam, às vezes uma criança de 4, 5 anos está sendo abusada e que chega para mim e que fala dessa forma, eu não posso falar porque senão o vovô briga. Então a criança, a mãe, ela tem que perceber qualquer brincadeira diferente, qualquer maneira que a criança coloca diferente da costumeira, não quer uma desmotivação de ir à aula, uma desmotivação com aquelas coisas que davam prazer anteriormente, a mãe tem que estar muito atenta a isso. A mãe e o pai ou o responsável, porque às vezes essa criança não é criada pelos pais. Ou às vezes está sendo abusada até pela própria mãe. Como a gente falou antes, deu um dado que 87% dos casos de crianças abusadas, o ofensor ou é o pai, em primeiro lugar,
ou é o padrasto, ou o namorado da mãe, ou até a própria mãe em terceiro lugar. Ou o amigo que vai à sua casa. É.